Diga para o seu irmão assim: em poucos minutos, o Deus dos Hebreus, o Deus de Moisés, o meu Deus, vai mudar a sua vida, em nome de Jesus. Crê nisso? Assenta aí. Quem está dormindo, diga amém. Acho que só eu, né? Quem está vivo aí? Maravilha, Jesus, maravilha. Irmãos, colocou aí Números 24:8? Colocou? Colocou? Tem lá? É isso aí. Vamos ler em voz alta, vamos lá. Deus tirou Israel do Egito. Para o diabo ouvir, vamos lá. Eu quero um grito, só homens, vamos lá? Só as mulheres. A igreja. Diga para o seu irmão assim: se você quiser me encontrar, eu não moro mais no Egito, só em Canaã, a terra que mana leite e mel. Dá um grito de glória, grito de aleluia. Já estou arrepiado aqui, ó. Deus tirou Israel do Egito. Agora você vai tirar Deus tirou Israel e colocar o seu nome, ok? Qual é o seu nome? Deus tirou Jerônimo do Egito. Aí no lugar do meu nome você coloca o seu nome. Igreja Viva. Deus tirou Jerônimo do Egito. Repete, vamos lá. Mais forte. Eu vou dizer assim: Egito, você diz nunca mais. Canaã, já cheguei. Igreja Viva. Egito, Canaã, já cheguei, já cheguei. Dá um grito de glória. Pode assentar, pode assentar. Irmãos, olha aqui nos meus olhos. Eu quero o rei aqui. Cadê o rei? Sentado aqui. O rei. Eu vou revelar à igreja, de maneira bem simples, algo que você nunca mais vai esquecer. Diga assim: será gravado na minha memória e no meu coração para sempre. Olha bem, lá em Números 24:8, a Bíblia diz que Deus tirou Israel do Egito. Repete, vamos lá? Deus tirou Israel do Egito. Ok? 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 Aí quando Israel estava indo em direção a Canaã, todo mundo cantando, todo mundo alegre, todo mundo já sentindo o cheiro das uvas de Canaã, o mel que escorria da rocha. No meio do caminho, está no livro de Números, no meio do caminho, depois que Deus tirou Israel da escravidão do Egito, no meio do caminho, aparece um rei chamado Balaque, um rei poderoso. E este rei, possesso de demônios, ele se torna inimigo número 1 do povo de Israel. E Balaque, ele era um rei violento, endemoniado, um rei que ele se levantou para
matar os hebreus e não permitir que os hebreus, o povo de Israel, chegasse em Canaã. E ele decidiu sepultar os hebreus no deserto. O que ele faz? Ele manda chamar o maior profeta do mundo daquela época, o mais respeitado, o mais usado por Deus, chamado Balaão. Cadê o profeta? Chamado Balaão. E o rei Balaque diz assim: Balaão, no mundo, você é o maior profeta. você é o maior profeta. Você é o maior profeta do mundo. Você é o maior profeta do mundo. Eu odeio Israel. Eu odeio Israel. Eu quero ver esse povo morto, Eu quero ver este povo morto, sepultado no deserto. sepultado no deserto. Eu odeio Israel. Eu odeio Israel. Eu quero que você amaldiçoe Israel. Amaldiçoe Israel. Israel vai morrer no deserto. Israel vai morrer no deserto. Você já viu quando você está indo em direção à sua vitória e levanta uma enfermidade, levanta uma calúnia, levanta um desemprego, levanta uma dívida, levanta um prejuízo, levanta, sei lá, um problema na família, e aquilo tenta fazer você desistir da sua Canaã? Então o rei Balaque, ele foi levantado por Satanás para impedir que Israel chegasse a Canaã. E ele contrata, ele convoca, ele manda chamar o mais poderoso profeta do mundo, que era Balaão. Ele disse assim: Balaão, ele disse assim: Balaão, o que você fala acontece. As palavras que saem da sua boca são poderosas. Então eu quero que você amaldiçoe Israel, para que Israel morra no deserto. Aí, olha para mim. Balaão, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Balaão. E Balaão diz assim: Rei, você enlouqueceu? Você é doido? Se tornar inimigo de Israel? Inimigo do povo que Deus tirou do Egito? Você sabe quem é este povo que Deus tirou do Egito? Você tem ideia da encrenca que você está arrumando para você? Se tornar inimigo de Israel é se tornar inimigo do próprio Deus. Aí diz a Bíblia que Balaão, o profeta, diz assim: eu vou dizer para você 7 profecias, 7 bênçãos que Deus deu ao povo que Ele tirou do Egito. 7 bênçãos. Você vai escutar uma por uma. Senta no trono e fique ouvindo atentamente quem é o povo que Deus tirou do Israel do Egito. Que Deus tirou do Egito. 7 profecias. E a Bíblia diz que novamente o Espírito Santo veio sobre Balaão, o profeta. E ele abriu a boca e deu 7 profecias ao povo de Israel. Quem era aquele povo que Deus tirou do Egito? Diga para o seu irmão assim: você sabe quem eu sou? Você vai ficar sabendo agora. Repete para ele ouvir, vamos lá. Primeira profecia.
ele disse para o inimigo de Israel, ele disse: Rei Balaque, ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Senta a igreja. Tem mais. Ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. A bênção que Deus deu para o povo que ele tirou do Egito é irrevogável. Ninguém pode tirar. Ei, Balaque, tem mais. Benditos serão todos os que abençoarem Israel, e malditos serão todos que amaldiçoarem Israel. E fique sabendo, rei, contra a casa de Israel não vale encantamento. Contra a casa de Israel não vale adivinhação, nem feitiço, nem magia negra, nem praga, nada disso funcionará sobre Israel. Da glória! Segunda profecia que Balaão disse para Balaque. Balaque, escuta mais a segunda profecia. Deus deu ao povo que ele tirou do Egito a força de um touro selvagem e a fúria de uma leoa parida, e este povo que ele tirou do Egito tem a determinação de um leão que não descansa até devorar sua presa e beber o sangue dela. Você da igreja. Rei Balaque, terceira profecia, para você saber quem é esse povo que você está se tornando inimigo deles. Esse povo que Deus tirou do Egito é um povo de olhos abertos. É um povo de olhos abertos. Eles veem o que Deus vê. É um povo que seus ouvidos ouvem Deus falar, e eles creem em todas as promessas de Deus, e esse povo está debaixo de juramento. Eles sabem que a promessa era cumprida de qualquer maneira. Dá um grito de glória. Ele disse, e o rei Balaque sentado lá, tremendo. Ai, meu Deus. Tem mais. Tem mais. Fica firme aí. Fica firme aí. Você tem que saber. Você tem que saber A briga que você arrumou. a briga que você arrumou, A encrenca que você entrou a encrenca que você entrou nela. Ele disse, quarta profecia. Esse povo que Deus tirou do Egito vai morar em belas casas, cheias de fartura. Esse povo que Deus tirou do Egito crescerá como jardim à beira dos rios. Serão como árvores de sândalo que o Senhor plantou. Esse povo que Deus tirou do Egito será como cedros junto aos ribeiros. Águas manarão de suas fontes, e as suas plantações serão irrigadas com abundância. Esse povo que Deus tirou do Egito será exaltado diante de todas as nações. Ele disse, Rei Balaque, quinta profecia. Mesmo que você me desse uma casa cheia de ouro e de prata, eu jamais poderei revogar
a bênção que Deus deu para eles. Mesmo que você me desse uma casa cheia de ouro e de prata, eu jamais poderia revogar, tirar, arrancar desse povo que Deus tirou do Egito a bênção que Deus deu para ele. Diga assim: o que Deus me deu é irrevogável, ninguém pode tirar. Dá um grito de glória. Oh, aleluia. Oh, reclamaria andarecida lá. Aleluia. Começa a tremer. Meu Deus. Meu Deus. Rei Balaque, você tem que conhecer o povo que Deus tirou do Egito. Você tem que saber quem é este povo. Você é louco de se tornar inimigo deles. Você vai ouvir a sexta profecia. Esse povo, por onde eles passarem, fará proezas, e as nações do mundo inteiro dirão: grandes coisas Deus tem feito pelo povo que Ele tirou do Egito. Dá um grito de glória, dá um grito de aleluia. Rei Balaque, você vai ouvir agora a sétima profecia. Para você conhecer a encrenca que você arrumou para você. Você vai conhecer quem é este povo que Deus tirou da escravidão do Egito. Ele disse: esse povo que você quer destruir, esse povo que você quer sepultá-los no deserto, esse povo que você quer impedir que eles tomem posse da promessa de Canaã, do meio deles, do ventre deles, do útero deles, do meio desse povo que Deus tirou da escravidão do Egito, nascerá o dominador dos céus e da terra. Aleluia. Aleluia. Dá um grito de glória. Do meio deles nascerá o dominador dos céus e da terra. Do meio deles nascerá aquele que reinará sobre todas as coisas. Rei Balaque, do meio desse povo que você se tornou inimigo deles, que quer vê-los mortos no deserto, do meio deles nascerá
aquele que esmagará a cabeça da serpente do Éden. Dá um grito de glória, dá um grito de glória. Do meio deles nascerá aquele que destruirá a serpente do Éden. Senta aí. Aí o rei Balaque, ele disse: Balaão, Balaão, quem é este quem é este dominador dominador que que nascerá do meio do povo que Deus tirou do Egito? do meio do povo que Deus tirou do Egito? Você, Balaque, não vai vê-lo e jamais o conhecerá. Você é inimigo do povo de Deus, jamais vai ver Jesus e jamais o conhecerá. Balaão, Balaão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, quem é este quem é este dominador dominador que nascerá do do útero, meio do meio do povo que Deus tirou do Egito? do povo que Deus tirou do Egito? Aí Balaão disse: este homem, ele é 100% Deus e 100% homem. Escuta essa, Balaque. Como homem, ele andava pelos caminhos, e como Deus, ele é o próprio caminho. Como homem, ele tinha mãe e nunca teve pai, e como Deus, ele teve pai e nunca teve mãe. Como homem, ele tinha sede, e como Deus, ele era a fonte de água viva. Como homem, ele vai morrer na sexta-feira da paixão, e como Deus, ele vai ressuscitar no domingo de Páscoa. Dá um grito de glória, grito de aleluia. Balaão, quem é esse homem? Quem é este homem? Quem é o dominador Quem é o dominador que vai surgir do meio do povo de Israel, que vai surgir do meio do povo de Israel, que Deus tirou do Egito? que Deus tirou do Egito? Na letra A ele é amor, na letra B ele é o bom pastor, na letra C ele é Cristo, ele é o caminho, na letra D ele é Deus Filho, na letra L é a estrela da manhã, na letra F ele é fogo consumidor, na letra G ele é o guia dos homens, na letra H ele é o herdeiro de Deus, na letra I ele é o inspirador dos profetas, na letra J ele é Jesus, ele é o justo juiz. Dá um grito de glória. Na letra L ele é o leão da tribo de Judá, na letra M ele é o médico dos médicos, na letra N ele é o nazareno de Deus, na letra O ele é onipotente, onipresente, onisciente, na letra P ele é o pai da eternidade, é o príncipe da paz, na letra R ele é o rei dos reis, a raiz de Davi, na letra S ele é o senhor dos senhores, na letra T ele é o Deus do templo dos anjos. Dá um grito de glória. Dá um grito de glória, dá um grito de glória. Reaja aí, igreja viva. Gemendo e tremendo.
Oh, Balaão, quem é esse Deus, Balaão? E a Bíblia diz que Balaão virou as costas para Balaque e seguiu o seu caminho. E diz a Bíblia que Balaque levanta do trono e vai embora pelo seu caminho. Senta aí. Resumindo, deixa o povo de Deus em paz. Deixa o povo de Deus em paz. Só os vivos, só os vivos. Pega o rema de Deus aí, pega o rema. Pega o rema de Deus. Você é o povo de Israel. Você faz parte daqueles que Deus tirou da escravidão do Egito. Dá um grito de glória e grito de aleluia. Abra sua boca e dá glória. Senta aí. Diga para o seu irmão assim: você descobriu quem sou eu? Olha, eu poderia resumir assim: mexeu comigo, mexeu com Deus. Eu comecei e termina: mexeu comigo. Dá um grito de glória, dá um grito de aleluia. Senta aí. Agora olha aqui nos meus olhos. Olho no olho. Olho no olho. A quem Deus deu tudo isso? Pergunta para o seu irmão, vamos lá. Não, pergunta para ele novamente. Repete para ele ouvir, vamos lá. Não, repete que ele não está entendendo, vamos lá. Diga assim: ao povo que ele tirou do Egito. Cadê lá? Deus tirou Israel do Egito. Tira Israel com o seu nome, vamos lá. Deus tirou Jerônimo do Egito. Repete aí, vamos lá. A quem é que Deus deu tudo isso? A quem é que Deus deu tanto, protegeu tanto, fortaleceu tanto, abençoou tanto? Aqueles que ele tirou do Egito. Eu vou começar, você termina. A quem é que Deus deu tanto, protegeu tanto, abençoou tanto? A quem? Aquele que Deus tirou do Egito. Repete, vamos lá. A senhora não falou. A senhora todo mundo lá, vamos lá, repete. Aquele que Deus tirou do Egito. Agora, você está preparado para ouvir uma violência espiritual? Quem é que Deus tirou do Egito? Quem sacrificou o cordeiro. Peraí. Quem é que Deus tirou do Egito? Quem sacrificou o cordeiro. Não. Você tem que olhar nos meus olhos e não baixar sua cabeça
e olhar para mim com inteligência espiritual, com a ciência dos edificadores. E você ter a humildade em aceitar que Deus deu tudo isto para aqueles que Ele tirou da escravidão do Egito. E quem é que Deus tirou do Egito? Aqueles que tinham o sangue do Cordeiro nas mãos. Aqueles que sacrificaram o Cordeiro. Porque quem não sacrificou o Cordeiro, morreu no Egito. Digam assim, tudo isto foi dado àqueles que sacrificaram o Cordeiro. Interessante que Balaão, ele fez questão de falar, até gravar na cabeça do rei Balaque, que este povo é o povo que Deus tirou do Egito. Ele fez questão de frisar isso, deixar isso bem claro. Tudo isso foi dado àqueles que Ele tirou da escravidão do Egito. Eu levantei ontem cedo, e Deus trouxe ao meu espírito que Deus tirou aquele povo do Egito e deu a eles a força de um touro selvagem, a fúria de uma leoa parida. E eu comecei a mergulhar na palavra de Deus, e Deus mostrando para mim tudo que Balaão disse para Balaque a respeito do povo que Deus tirou do Egito. Ele disse, Balaque, você é louco de se tornar inimigo deste povo. Você ficou doido de se levantar contra esse povo. Você não sabe quem é ele. Contra a casa de Israel não vale encantamento. Ninguém tem poder de amaldiçoar esse povo que Deus abençoou. Esse povo, você querendo ou não, eles vão morar em casas lindas e cheias de fartura. Eles serão como cedro plantado por Deus, regado noite e dia sem parar. Você, rei, querendo ou não, você não tem poder de impedir as bênçãos que Deus deu a esse povo. E eu, chorando, eu disse, Senhor, eu sou parte do povo que o Senhor tirou da escravidão do Egito. A minha descendência, começou em Abraão, e a minha descendência passou um tempo no Egito, e o Senhor tirou eu de lá. O Senhor tirou meu tataravô, meu avô, meu pai, minha mãe, lá do Egito. E Balaão disse, rei, nem se o Senhor me desse uma casa cheia de ouro e de prata, o Senhor jamais teria poder, eu jamais teria poder de tirar o que Deus deu para esse povo. E ele termina dizendo, ei, do meio desse povo, do útero deles, nascerá o dominador dos céus e da terra. No meio deles nascerá o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Do meio deles nascerá aquele que vai esmagar
a cabeça da serpente do Éden. E eu perguntei: a quem Deus deu tudo isso? Aqueles que Deus tirou do Egito. E quem é que Deus tirou do Egito? Aqueles que sacrificaram o cordeiro, que tinha o sangue do cordeiro nas suas mãos. Diga para o seu irmão assim: e aí? Não, olha para ele assim: e aí, meu irmão? Vai morrer no Egito? Pergunta para ele. Olha para as suas mãos. Diga assim: as minhas mãos têm o sangue do cordeiro. Por isso que eu não estou mais no Egito. Deus me tirou de lá. Dê as mãos. Feche os olhos. Meu Deus e meu eterno Pai, esta manhã será inesquecível. Uma manhã que vai marcar a história da nossa vida, pela palavra revelada ao coração daqueles que o Senhor tirou da escravidão do Egito. Daqueles, ó Deus, que sacrificaram o cordeiro, e que o sangue do cordeiro estão encharcando as mãos dessas pessoas. Eu os abençoo, meu Pai, no poder do nome de Jesus. Amém.